Senhor dos exércitos, no nome de Jesus Cristo eu vos entrego o teu filho, apóstolo Sebastião, nas mãos de Deus. Usa, Senhor, o teu filho como o Senhor tem usado no passado, usa no presente, que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Rapaz, Sebastião, que Deus abençoe. Pode sentar, igreja. Salve a todos com a paz do Senhor. Nós já ouvimos falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Alguns pastores, obreiros, missionários da palavra do Senhor falaram. E hoje, como nós sabemos, é a Santa Ceia. Foi lida uma leitura no devocional. Eu sempre tenho o hábito de acompanhar, né, aquilo que Deus escolhe. E eu nunca gosto de sair daquilo que é o foco de Deus. E o foco de Deus hoje é o Salmo 133. Muitas vezes eu gosto de seguir essa liturgia, por quê? Porque o que nós escolhemos nem sempre é a verdade, mas o que Deus escolhe sempre é a verdade. Eu olho muitas vezes o culto, alguns cultos fica meio bagunçado, né? Porque uma pessoa entra, lê um versículo, outro entra, lê outro, outro entra, lê outro, outro entra, lê outro, e aí começa a fazer aquela salada, e quem está ouvindo às vezes não consegue entender o que foi lido, né? Porque cada um foi para um lado, fica tirando para todo lado. E eu gosto de permanecer naquilo que a gente vamos entender. Se Deus já nos deu uma palavra do devocional, Salmo 133, então é porque é ali que o Senhor já está falando conosco. Porque senão cada um que pega a palavra vai dizer: irmão, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra. Ué, mas é a palavra que o seu companheiro leu, não é de Deus? A palavra que o seu irmão ministrou não é de Deus? Se é de Deus, então é fácil, é só você seguir, porque já está traçado o caminho. Então foi lido o Salmo 133, no versículo 2, que diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Amém? Nós não vamos orar porque o pastor Sebastião já orou. Eu só quero que você preste um pouco de atenção pela palavra que nós estamos lendo aqui. Talvez você estava esperando ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que é o versículo da Santa Ceia oficial de toda e qualquer igreja. Mas a palavra do Senhor, ela é uma fonte, é um manancial de águas, que quanto mais você tira água, mais água ela te dá. A palavra de Deus é um poço de água que não seca. Hoje São Paulo está preocupado porque está secando uma represa, a represa de Cantareira, e aí existe um medo em que todas as represas sequem, e aí automaticamente, se secar todas as represas, também secará os mananciais de águas, ou a fonte de água. E aí você vai dizer: como nós vamos sobreviver? A Bíblia diz que tudo está no controle de Deus, tudo está debaixo do domínio de Deus. Eu sei que tem muito crente orando, dizendo: Senhor, que possa chover para encher a represa da Cantareira. Não. Se o Senhor não quiser, não chove. Pode orar que não vai chover, porque o nosso destino, nosso rumo, a nossa meta, o nosso caminho já estão traçados, e nada pode mudar a nossa história. Então, Salmo 133, versículo 2, que diz: é como óleo precioso. O óleo é o azeite que é tirado da oliveira. O óleo é o azeite que é espremido. Se pega uma fruta, um cereal chamado azeitona, e se espreme, se leva na prensa, tira a semente e se leva na prensa, e se tem a primeira prensa da azeitona, que se chama o azeite extra virgem, primeira prensa fria. Amém? As irmãs que compram azeite conhecem muito bem e sabem muito bem que o melhor azeite que se usa na salada
é o azeite da primeira prensa fria. Existe a primeira prensa quente. Já não é tão bom, porque já tirou a primeira prensa fria. E na segunda prensa quente, se tira um azeite que já não é tão azeite. Já não tem tanta qualidade. Tem um sabor diferente. E Jesus, quando estava orando, ele orou no jardim do Getsêmani, um lugar onde havia uma extrema plantação de azeitonas. Então, por isso que você percebe que tem tudo a ver quando Jesus é esmagado pelo nosso peso, pelo peso do nosso pecado, que ele chega a transpirar sangue, quando ele é prensado pelo pecado da humanidade. Ali, quando ele orava no jardim de Getsêmani, ele estava num espírito de intercessão, atraindo para si toda a maldição do mundo, porque ele sabia que estava prestes a ir à cruz. Então ele atraía para si tudo aquilo que o mundo iria sofrer. Por isso ele diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguns cristãos são mais ousados, ele diz: e vós também vencereis, mas não está escrito isso. Jesus foi até aí: eu venci o mundo. Lógico, está bem claro que ele está dizendo para nós: você também vai vencer. É possível, porque eu tive um corpo igual ao seu. O que Jesus sofreu no corpo físico é o que eu e você sofremos hoje. E Jesus lá no Getsêmani atraiu tudo para si e foi prensado. O pecado da humanidade pressionou Jesus de tal forma como uma azeitona. E foi tirado de Jesus o melhor, o seu sangue. O sangue de Jesus começou a sair pelos poros por causa da pressão do mundo, ou seja, das coisas do mundo que caem sobre nós, estava sobre ele, pressionando, amassando, esmagando, de tal forma que ele sentiu o peso. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porque assim acontece com a uva. Você recolhe as uvas, coloca no lagar e você precisa pisar, amassar, destruir a uva para que se tenha o sumo, que é feito o suco. O suco que mais tarde que você fermenta o suco, ele se torna um vinho que te leva à bebedice. Por isso que a Bíblia, o salmista Paulo disse, o apóstolo Paulo disse: não vos embriagais com o vinho que a contenda, com o vinho que produz o álcool, mas embriagai-vos com o Espírito de Deus. Ou seja, receba do Espírito de Deus, se encha daquilo que é a virtude de Deus, a virtude que o vinho físico, o vinho natural tem. Quem bebeu sabe muito bem. O meu pai bebia muito, eu nunca bebi, mas meu pai bebia muito. E toda pessoa que bebe, a primeira coisa que ele tem 3 sintomas, né? O primeiro sintoma que um bêbado tem é ficar alegre. Todo bêbado ele fica alegre. Abraça todo mundo, beija todo mundo, chora com todo mundo, né? Ele passa a ter uma sensibilidade, por causa do efeito do álcool, ele passa a ser muito sensível, começa a chorar, chora por qualquer coisa, né? E depois o terceiro sintoma que ele tem, ele não tem medo. O bêbado, quando ele quer fazer um negócio, quando ele enche a cara, aí ele vai e faz. Pode alguém bater nele, ele não está nem aí, ele vai e faz. Assim é o cristão. Assim deve ser o cristão. Quando Paulo diz assim: não vos embriaguei com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ou seja, embriague-se no Espírito de Deus. O cristão que recebe a sua porção do Espírito de Deus, que toma, traz para dentro das suas entranhas espirituais a unção, a graça do vinho esmagado lá no Getsêmani, do azeite espremido, da azeitona espremida que era Jesus lá no Getsêmani.